Semana passada, na nossa série Upgrade em busca da melhor versão, da nossa melhor versão, nós falamos de provações. Nós estamos estudando o livro de Tiago. Eu desafiei a comunidade a ler o livro de Tiago durante a semana. Eu desafiei você. Se você não conseguiu, faça isso na próxima semana. Semana passada nós lemos Tiago capítulo 1. Tentamos obter em Tiago o porquê das provações, o que as provações provocam na nossa vida, ou deveriam provocar na nossa vida. Nós entendemos que nessa busca da melhor versão de nós mesmos, de uma atualização a cada dia, de eu ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor profissional, você ser o melhor de você, as provações elas exercem um papel fundamental. Porque é na hora da provação que nós vemos quem nós somos. É na hora da provação que a nossa fé ela é autenticada. Então nós entendemos e aprendemos com Tiago que as provações não necessariamente são ruins, mas a maneira como nós lidamos com elas pode ser ruim para a nossa vida. A maneira como nós recebemos e vivenciamos elas pode ser ruim. Então, se você ouviu, entendeu, que Deus o ajude, nos ajude a colocar em prática. Hoje, nós vamos estudar Tiago capítulo 2, que basicamente vai falar da praticidade da nossa fé, de como que nós, que somos cristãos e temos a certeza de que Deus é o nosso Salvador e o nosso Senhor, como que nós mostramos isso na prática. Lembra? O livro de Tiago tem o objetivo de fundamentar a fé daqueles que haviam se convertido a Cristo, mas ainda tinham muitas dúvidas, tinham muitas dificuldades. Eles eram bons muitas vezes em conhecimento daquilo que estava sendo falado, mas ainda não em prática. Então, Tiago chama a atenção daqueles irmãos, voltando-se para a questão da fé e das obras. Então nós vamos ler um pouquinho, o texto é um pouco longo, mas eu peço que você, à medida que nós formos lendo, você vá grifando palavras aí na sua cabeça, guardando expressões que te chamaram a atenção. Diz assim, Tiago capítulo 2: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponho que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas, e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você, fique de pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não estão fazendo discriminação? Não estão fazendo julgamento com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino de Deus que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Olha o que o apóstolo Tiago está dizendo, o autor da epístola de Tiago está dizendo à igreja ou àqueles irmãos que estão recebendo a carta. Vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que arrastam vocês para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome sobre o qual vocês foram invocados? Se vocês de fato obedecem à lei real, encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado. E serão condenados pela mesma lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você
não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se da mesma forma transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Por quê? Será exercício juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Preste atenção. Será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimenta-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé. Por isso só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Olha o que está dizendo a frase. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem diante desse Deus. Insensato. Quer certificar-se de que sua fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim, como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti que use a Tua palavra, viva e eficaz, para trabalhar no nosso coração, e que o nosso coração seja hoje terreno fértil, para que a Tua palavra cresça em nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, esse é um dos textos mais discutidos, quem sabe, na história da igreja. Esse texto, ele faz um contraponto com um texto que Romanos, de Paulo, à igreja aos romanos. E principalmente, na história da igreja, esses dois textos muitas vezes saltam aos nossos olhos. Vou tentar te lembrar o texto de Romanos. O texto de Romanos diz que nós somos justificados pela fé, que é a fé que nós temos, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, é o fato de nós crermos, de nós colocarmos Jesus como base da nossa vida, que nos conecta a Deus. Porém, esse texto, ele foi escrito para uma realidade. Qual era a realidade da igreja de Roma e por que Paulo escreve isso e isto é verdade? Ah, Fernando, mas como que você fala que isso é verdade se Tiago fala que a fé não justifica, que justifique as obras? Afinal de contas, Fernando, o que justifica? É a fé ou as obras? Então nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Mas para entender essa questão, que não é uma ambiguidade, porém é um complemento, você precisa entender que cada autor escreve a sua carta para um público. Quando Paulo está escrevendo a sua carta, a mesma carta que hoje, nesse ano, nós comemoramos 500 anos de reforma protestante. Agora em agosto vai ter uma noite lá no Guarani, no estádio do Guarani. Várias igrejas estarão lá, nós também estaremos representados lá. Se você quiser ir, você vai poder estar. Várias bandas, vários teatros. Para quê? Para celebrar 500 anos da Reforma Protestante. Qual foi o texto que abriu os olhos de Martinho Lutero e fez ele
pregar as teses dele e brigar contra a igreja institucionalizada naquele momento? Foi o texto de Romanos. Tanto que Martim Lutero não gostava muito de Tiago. Por quê? Porque a igreja da época usava o texto de Tiago ao monte. Tá bom? Então, a igreja de Romanos e a igreja da época de Martim Lutero usava a questão das boas obras para levar o povo a acreditar que estava indo para perto de Deus. Eles valorizavam totalmente as obras e desvalorizavam a fé. Então, quando Paulo escreve esse texto, ele está tentando mostrar à igreja de Roma que não é as obras do ser humano, não importa ter boas ações, boas obras, se você não tem fé. Se você não crê de verdade que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador. Se você não crê que Jesus morreu por você e pagou o seu preço naquela cruz. Então é um erro quando a igreja acredita que simplesmente fazendo boas obras, ela vai chegar-se a Deus. O que mais mexeu com Martinho Lutero, e uma das coisas que mais mexeu, inclusive está no livro dele, é que certa vez ele está voltando da reunião da igreja e ele encontra com um bêbado caído na rua, que ele já tinha tentado evangelizar e levar aquele bêbado várias vezes para perto de Deus. E aquele bêbado diz assim para Lutero, arranca do bolso de trás assim um maço de papel e diz assim, Lutero, eu não preciso mais ouvir as coisas que você está falando. Eu não preciso mais ter fé. Eu comprei a minha salvação no céu. Está aqui, ó. Eu dei um dinheiro para a igreja e a igreja me deu um título dizendo, você está salvo. A sua obra, a sua caridade te salva. Era isso que a igreja no tempo de Martinho Lutero dizia para os cristãos. E era isso também que os judaizantes, que os judeus diziam para a igreja de Roma. E Paulo está dizendo, não, você precisa ter fé. É pela fé que você recebe a graça de Deus. Agora, Tiago está falando para um outro público. Um público que tinha fé, que acreditava e achava que não precisava ter boas obras. A percepção da igreja e do povo para a qual Tiago fala a respeito do evangelho é outra. Qual é? Eu acredito em Deus, eu acredito que Deus salva, eu acredito que Jesus é meu Senhor e acabou. E aí o que estava acontecendo na igreja? Estava acontecendo um problema grave. Na reunião deles, eles tinham uma reunião parecida com a nossa. Na reunião deles, chegava sempre um camarada bonitão, vestido de roupa bonita, com um anel dizendo que ele era senhor, que ele tinha dinheiro, que ele era rico. E o pessoal recebia ele bem. Sabe a turma da Marcinha que fica ali no fundo? Na época lá, tinha uma turminha dessa também. Os caras pegavam o senhor com o anel, e nem estava preocupado se ele era cristão ou não, se ele tinha vida ou não, e trazia ele aqui na frente, falava, ô senhor, tem um banco aqui, ó, preparado para você. Não é assim? A igreja de hoje às vezes faz isso também com grandes personalidades, quando o prefeito visita a igreja, quando alguém é importante na cidade ou no Brasil e visita a igreja, eles têm uma cadeira cativa, né? Uma cadeira especial. Porém, quando um pobrezinho com a roupa surrada, uma órfã, uma viúva, adentrava a igreja, aquele mesmo pessoal da recepção, diz Tiago, falava para ele assim, olha, senta aí mesmo, fica de pé aí nesse canto aí. Mas como assim, não tem um lugar para me sentar? Não tem lugar para você sentar. Só tem lugar para quem é especial. E aí Tiago, dentro dessa realidade, dentro daquela realidade do capítulo 1 que nós vimos na semana passada, faz um alerta. Diz assim, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Vocês estão esquecendo a misericórdia que Deus teve de vocês. Vocês estão julgando as pessoas pela aparência. Vocês não podem fazer isso. Então, o primeiro ensinamento que eu queria compartilhar com vocês está no verso 1. Não façam diferença entre as pessoas. Nós precisamos entender que diante de Jesus, o grande fica pequeno e o pequeno fica grande.
Um encontro com Jesus é um encontro onde aquele que é rico, aquele que é inteligente, aquele que é grande no saber, aquele que é grande e poderoso nessa terra, quando olha para Jesus, ele percebe que ele é pequeno. Mas também o encontro com Jesus é um encontro onde aquele que está fraco, aquele que não tem dinheiro, aquele que é subjugado pela sociedade, aquele que é excluído pela sociedade, ao se encontrar com o mesmo Jesus, ele é colocado de pé e ele se sente valorizado. A igreja do Senhor precisa fazer a mesma coisa que Jesus fez. O que Tiago está dizendo para a igreja é: vocês não estão fazendo igual Deus fez. Deus amou a todos, Deus ama a todos, Deus se desdobra e serve a todos, e vocês servem só alguns. O risco que nós corremos, e que a igreja que Tiago está falando correu, é de esquecer que nós precisamos ter misericórdia de acordo com como Deus tem, e julgar as pessoas como nós julgamos. Eu sei que você não tem essa facilidade de julgar as pessoas, mas eu tenho. Eu tenho um negócio dentro da minha cabeça aqui que chama memória. Você tem? E na minha memória, eu tenho pessoas que foram boas para mim, pessoas que não foram boas para mim. Essas pessoas têm face, têm jeito. E muitas vezes, quando eu vejo uma pessoa, eu sou levado a julgá-la. Quando alguém fala alguma coisa para mim, eu sou levado a julgá-la. E se eu não tomar cuidado, eu começo a discriminá-la. Se eu não tomar cuidado, eu começo a achar que Deus ama mais esse do que esse. E olha o erro que a igreja, que Tiago está chamando a atenção deles, estava fazendo. Eles estavam adulando, eles estavam chamando atenção ou valorizando pessoas que não eram cristãs de verdade, mas simplesmente porque tinham dinheiro. Você já viu falar de histórias de igrejas que valorizam mais pessoas que têm dinheiro do que outras pessoas? Você já ouviu falar de pastores que muitas vezes valorizam mais quem tem dinheiro e menos quem tem pouco dinheiro? É o risco. Às vezes nós não olhamos como Deus vê. Deus olha o coração da pessoa. Nós olhamos o exterior. Nós olhamos aquilo que está por fora. Tiago está dizendo assim: não faça isso. Não faça, não incorra no risco de fazer diferença entre as pessoas. A segunda coisa que eu chamo a sua atenção é que muitas vezes nós desprezamos aqueles que Deus ama. Muitas vezes nós desprezamos aqueles que Deus ama. Cuidado. Eu muitas vezes preciso fazer uma pergunta ao meu coração quando eu sinto vontade de desprezar alguém. É assim: Deus ama essa pessoa? Deus quer essa pessoa perto dele? O texto que nós lemos diz que nós muitas vezes não amamos o nosso próximo, não amamos aquele que Deus ama. Se você ver o último versículo dessa parte, diz: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino de Deus que Ele prometeu aos que o amam. Aqui eu queria fazer um parênteses. Muitas pessoas usam esse versículo para dizer que o pobre está salvo e está garantido por Deus, e que o rico já era, já perdeu e já está longe de Deus. Querido, preste atenção, não é isso que Tiago está querendo dizer. Tem um contexto o versículo. A igreja estava desprezando o pobre. Tiago não está dizendo aqui que o rico não pode ficar perto de Deus. Embora o próprio Jesus disse que quem é rico vai ter mais dificuldade para ficar perto de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz, querido, que a riqueza é um dinheiro, é um Deus. Que o dinheiro é um Deus. Então, se você e eu, nós nos aproximamos de muita riqueza e de muito dinheiro, nós temos um problema. Como nós vamos fazer com que essa riqueza e esse dinheiro não seja Deus na nossa vida?
Quando nos falta o dinheiro, nós também muitas vezes podemos fazer do dinheiro um Deus e esquecer e colocar ele no lugar da onde Deus deveria estar. A nossa fonte de vida, a nossa fonte de alegria, não em nenhum momento, Tiago está nos ensinando, pode ser coisas dessa terra. Nós, muitas vezes, trocamos a paz e a alegria de Deus por conta das coisas desse mundo. O apóstolo Paulo, o Tiago está querendo nos ensinar o seguinte, que muitas vezes os pobres são amados por Deus e rejeitados pelos cristãos. Então, de certa forma, Deus tem sim um compromisso com o pobre, com aquele que está sendo discriminado. Quem é esse pobre? Está no capítulo 1. Naquele momento histórico, era órfão e viúvas, pessoas que não tinham quem cuidasse deles, pessoas que não tinham como se sustentar. E a igreja, de certa forma, estava colocando essas pessoas para fora. Sexta-feira, nós estudamos aqui o primeiro capítulo do livro, que chama Inconformismo. A igreja precisa aprender a não se conformar. Se as pessoas daquela época excluíam o pobre e tratavam bem o rico, Tiago está dizendo para a igreja, você não pode ser assim. Você precisa excluir aquele que Deus exclui e amar aquele que Deus ama. Se esse rico está causando problema para você, está indo contra o nome daquele a quem você serve, se esse rico é o mesmo que vai contra Jesus e contra tudo aquilo que Jesus exclui, não trate ele assim. Não trate ele assim. Tenha misericórdia dele como você tem do pobre. Agora, não trate o pobre assim, porque Deus ama essa pessoa. Essa pessoa que a sociedade exclui, Deus ama. Deus quer perto. Quem são as pessoas que você acha que hoje, na nossa sociedade, são excluídas? Ou você acha que na nossa sociedade nós não temos pessoas excluídas? Pare um pouquinho para pensar nessas pessoas que você trouxe à mente agora. Como que a igreja cristã brasileira trata essas pessoas? Nós corremos o mesmo risco que essa comunidade correu, de excluir também essas pessoas da graça de Deus, de não dar a oportunidade dessas pessoas se aproximarem de Deus. Por quê? Por causa do nosso julgamento. Nós muitas vezes julgamos a partir de critérios errados. Quem aqui é bom de fazer julgamento? Eu sou fera em julgamento, hein, cara? Só lá em casa sabe. Normalmente, pessoas lógicas, matemáticas, os engenheiros aí de plantão, sabem o que eu estou falando. São bons em fazer julgamento. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Toda pessoa que tem uma boa lógica, ela fala assim, isso mais isso vai dar isso. Não, certeza que vai dar. Então, normalmente, essas são pessoas que, quando falam uma coisa, a tendência de acertarem é muito grande. Por quê? Porque realmente tem uma lógica, uma visão da continuidade do negócio. Só que isso é um perigo enorme. Isso é um perigo enorme. Por quê? O risco de nós julgarmos a partir de critérios humanos. A partir de critérios humanos. Quantas pessoas, quando a sociedade olhou para elas e disse assim, não tem mais jeito, não tem mais solução, não sai desse buraco. E quando a minha lógica e a lógica humana olhou e falou assim, realmente, não tem jeito, o fim disso é uma desgraça. Quantos adolescentes que muitas vezes são julgados pelos pais, julgados pela escola, julgados por todo mundo a partir de critérios humanos. E a sociedade diz para eles, vocês não têm jeito. Eu me lembro da história, e se você quiser assistir o filme, chama Mãos Talentosas. A história de um menino negro nos Estados Unidos estudando numa escola de brancos. Foi excluído pela classe, foi excluído pela professora, foi excluído pela diretora. Porque tinha notas ruins e começou a piorar a situação dele. Mas a mãe dele não o julgou de acordo com o olhar humano.
e o julgou de acordo com o que Deus pensa. Eu lembro de uma frase que o filme, ela olha para o filho e fala assim, olha, ele fala assim, eu sou um burro, mãe. Olha minhas notas, a diretora já falou, a professora já falou, todo mundo já falou. E ela falou assim, não é isso que Deus pensa de você. Dr. Ben Carson se tornou, é uma história verídica, o primeiro neurocirurgião a separar gêmeos siameses pelo cérebro. A primeira neurocirurgia que dividiu o cérebro de duas crianças foi feita por esse menino. Que todo mundo o julgou, segundo a lógica humana, como alguém desprezado, como alguém que não tinha pai na vida dele, como alguém que era de cor numa sociedade racista daquela época. Mas a mãe daquele menino encucou na cabeça dele, Deus não pensa isso de você. Quantas vezes a igreja precisa olhar para aqueles que estão sendo marginalizados na nossa sociedade e dizer assim, olha, todo mundo diz que você é isso, mas Deus não pensa isso de você. Quem são as pessoas que Deus tem colocado à sua volta? Quem são as pessoas que Deus tem colocado à minha volta? Que quem sabe nós precisamos aprender a parar de julgar, a começar de mim. Parar de julgar a partir da nossa ótica. E começar a entender que a misericórdia de Deus vai além dos nossos planos e dos nossos pensamentos. Quais são as pessoas que trabalham com você, que estão com você na sua família? Quem sabe seu filho adolescente, que você está pensando em desistir, que pessoas já desistiram. E quem sabe é a hora de Deus usar os nossos lábios para dizer para elas assim, olha, não. Jesus não morreu para você ficar lá no fundo. Jesus não morreu para você se sentir um excluído também aqui no meio do povo de Deus. Você é especial. Não é isso que Deus pensa de você. A igreja, quando ela começa a fazer acepção de pessoas. A igreja, quando ela começa a dar voz para o político. Quando ela começa a dar voz para aquele que tem mais dinheiro. E esquecer do pobre. Presta atenção, não está dizendo que nós temos que dar só voz para o pobre. Da pessoa que é tirada de fora. Nós temos que não fazer diferença. Isso é a mensagem de Tiago. Não faça diferença. A igreja é um lugar, o povo de Deus, é um lugar onde as coisas se equalizam. Homem, mulher, criança, senhor, escravo, dono, patrão, empregado, todos aqui são iguais. Em alguns momentos aqui, você vai ser servido por alguém que trabalha para você. Em alguns momentos aqui, você vai ser servido pelo seu filho, pela sua esposa. Porque essa é a graça de Deus, querido. A graça de Deus é inclusiva. Ela traz para perto, ela aproxima. Fernando, o que eu tenho com isso? Eu tenho tudo com isso, querido. A minha vida só existe por conta disso. Porque a graça de Deus se chegou a mim, porque pessoas tiveram misericórdia de mim. Porque pessoas não me julgaram como o mundo julgava. A graça de Deus só vai chegar a essas pessoas que Deus ama quando nós pararmos de julgá-las com critérios errados. Muitas vezes nós corremos o risco de não ter boas ações como Deus queria que nós tivéssemos. Por quê? Porque muitas vezes nós julgamos. Eu me lembro de uma época que nós ajudávamos, e eu estive algumas vezes numa casa de recuperação de drogados, em Paulínia. E o pastor era meu amigo, que cuidava da casa de recuperação. E ele falou, nossa, hoje chegou mais 3. Não tinha muito espaço lá, chegou mais 3 pessoas da rua. Ele falou assim, um deles já veio aqui pela 5ª vez. Ele vem, fica 2 dias, fica bom e volta para a rua. E olha o meu cabeção. Eu falei assim, pastor tal, e você pegou ele de novo? Você sabe que ele vai embora. Por que você pegou ele de novo? Você podia ter pego um outro que quer ser restaurado. Ele falou assim, Fernando, Deus me mandou amar as pessoas. Se ele vai ficar aqui ou se ele não vai, eu não sei.
Se ele vai se recuperar ou não vai, não é um problema meu. Deus só me pediu para trazê-los para cá, para amá-lo. Quantas vezes? Eu não sei. Eu lembro uma vez que uma amiga da Neiva disse para ela assim: Neiva, não desista das pessoas. Pode ser que você compartilhe o evangelho com alguém e essa pessoa parece não ligar com isso que você fala. Mas eu hoje sou cristã porque uma pessoa não desistiu de mim durante 8 anos. Durante 8 anos, ela me convidou para ir na casa dela. Eu fui algumas vezes, e às vezes nem fui com muita vontade. E ela tinha de tudo para dizer para mim: eu não vou chamar essa pessoa não, isso aí não quer nada com Deus, isso aí não quer nada com as coisas de Deus, isso aí não quer nada com as coisas do alto. Mas aquela mulher não desistiu de mim por 8 anos. Por 8 anos. Ela decidiu ter misericórdia daquela mulher e olhá-la com os olhos de Deus, querido. Quando nós olhamos as pessoas com os nossos olhos, nós temos um problema. Nós corremos o risco de fazer julgamento com critérios errados. A palavra de Deus continua dizendo que se a fé não for acompanhada de obras, ela está morta. A fé que eu e você temos em Jesus não é contrária às obras. O que Tiago e Paulo estão tentando nos ensinar é o seguinte: a fé é o começo da sua vida com Deus, e as obras é a continuidade daquele que continua tendo fé. É impossível eu ter fé e não traduzir essa fé em obras. Em outras palavras, querido, a fé é o fundamento, é o alicerce, e as obras, as boas ações, aquilo que eu e você fazemos servindo o próximo, servindo quem é da comunidade, servindo quem não é da comunidade, é as paredes, são as paredes. O que eu e você precisamos entender como cristão é: não dá para ficar só no fundamento. Não dá para falar que é cristão e quando o outro pede alguma coisa para comer, nós falarmos não tem. Então essa semana, quando a Miriam falou de tem 2 famílias precisando de cesta básica, e não sabemos se vai ter. Família, vai ter que ter. Nós não somos chamados. Ah, Fernando, mas desse jeito daqui a pouco vai ter 40 famílias aqui. Se Deus mandar, querido, vai ter. Nós não podemos dizer para a pessoa assim: olha, querido, vai embora, vai com Deus, vai com fome, vai precisando de alguma coisa. Todos aqueles que se chegarem a nós, Deus vai dar proveito para nós. Quando você cuida de um bebezinho ali no berçário, você está fazendo uma boa ação. Você está fazendo, faça com amor, faça com carinho. Quando você ensina uma criança ali a ler um versículo bíblico, querido, quantos adultos aqui, lembram de um versículo bíblico, de uma professora ali que ensinou com carinho? Quantos? Quando você dá um abraço em alguém. Olha aqui quantas pessoas da nossa comunidade não vieram hoje. Quando você pega o telefone amanhã, ou o WhatsApp, não precisa nem ligar hoje mais, e diz: olha, senti sua falta. Você não tem ideia da diferença que isso faz na vida das pessoas. Isso são boas ações, produzidas por um coração que tem fé. E o convite que Tiago nos faz é: fortaleça a sua fé através de boas ações. Ah, Fernando, eu vou fazer. Muitas pessoas fazem boas ações para aparecer. Porque se não fizer, não vão ver. Muitas pessoas fazem boas ações de medo de Deus castigar. Muitas pessoas fazem boas ações para pagar pecado. Quando faz muito pecado, faz muita boa ação. Faz pouco pecado, pouca boa ação. Querido Tiago está nos dizendo assim: olha, nenhum desses motivos é válido. Tenha boas ações. Tenha boas obras, porque a fé está no seu coração. Porque a fé que está no seu coração arde dentro de você e te faz fazer aquilo que Deus quer que você faça. Todas as vezes que nós servimos as pessoas, pensando nas pessoas, nós nos frustramos e nós corremos o risco de parar de servir.
Todas as vezes que eu cuido do bebê e o pai não dá um abraço em mim e fala assim, obrigado por ter cuidado do bebê, e eu me frustro, é porque eu estou servindo as pessoas. Eu preciso aprender que serviço é resultado de um coração que tem fé, que crê que está fazendo algo para se desenvolver e para crescer em fé. Tiago diz isso, que a nossa boa ação aperfeiçoa. Olha lá, você pode ver de fato a fé como as suas obras. Olha lá, você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Quando eu tenho fé e não tenho obras, e não sirvo, eu deixo de aperfeiçoar a minha fé. Preste atenção nisso. Muitas vezes nós achamos assim, não, eu tenho que servir quando eu estiver bem. E o caminhar com Cristo não é assim. Nós fazemos às vezes, e a maioria das vezes precisa ser quando nós estamos bem, quando nós estamos felizes. Mas muitas vezes, querido, tem pessoas precisando. E às vezes nós não estamos tempo e nós não estamos bem. Muitas vezes eu e você não damos 5 minutos porque achamos que é pouco. Não mandamos um versículo bíblico porque achamos que é pouco. Não mandamos um eu acredito em você, você fez falta porque achamos que é pouco. Mas muitas vezes é isso que Deus vai usar para abençoar aquela vida. Eu queria convidar você a pensar como está a sua fé, como estão as suas obras. O que você tem feito a partir da sua fé? A fé é o começo de tudo. Você é convidado a ter fé, mas as obras é a continuidade. Como você tem servido a Deus? Na igreja ou fora da igreja? A sua família? Nós servimos a Deus em todo o tempo. Eu queria te perguntar isso. Como está a sua fé? Como estão as suas obras? Nós vamos agora participar de um momento muito importante na vida da igreja. Um momento onde, quando você se aproxima da mesa do Senhor, quando você vem para cear, você só vem porque você tem fé. Preste atenção nisso. O que é preciso para se aproximar da mesa do Senhor? Fé. Porém, quando você se aproxima, você é capacitado para realizar obras. A salvação só é possível na minha e na sua vida por causa da fé. Porém, uma vez que nós temos fé, nós também somos capacitados a fazer boas ações e a ter boas obras. Se você não tem tido boas ações, boas obras, você pode se aproximar da mesa hoje, pela fé, e ser transformado naquilo que Deus quer e fazer através da sua vida. Deus procura mãos, como a minha e como a sua, que possam estender para pessoas que estão caídas e dizer, olha, a sua história, segundo o julgamento do mundo, já acabou. Mas segundo a visão de Deus, não. Certa vez, Deus encontra com Isaías, um menino ainda pequeno, jovem, e diz, o meu povo está se distanciando de mim. A quem eu enviarei? E ele diz uma frase muito simples, eis-me aqui, envia-me a mim. Que hoje seja noite, que Deus encontre no meu e no seu coração, um coração disposto para dizer, Senhor, envia-me a mim. Usa os meus lábios, usa a minha voz, usa o meu WhatsApp, usa o meu celular, usa tudo que o Senhor quer usar para alcançar aqueles que são alvo do seu amor. Tempo de serviço. Servir não para alcançar o reino, mas servir para demonstrar que já fomos alcançados por Ele.